Olá pessoal, começa mais um Rádio Opinião Entrevista FAPEMA. Nesta edição a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, como sempre, né? Para falar hoje sobre a cesta de bens e serviços territoriais. Para isso a gente vai conversar com o professor do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, o Itaã Santos. Itaã, seja bem-vindo. Obrigado, Adalberto. É sempre um prazer estar na Rádio Universidade, uma rádio que faz parte das nossas vidas, né? Como parte da academia. A universidade é uma rádio que a gente está sempre ouvindo, está sempre participando, né? Então, estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre esse projeto que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo. Maravilha. Vamos falar sobre cesta de bens e serviços em territórios amazônicos. A primeira parte da enunciação, cesta de bens e serviços, né? Já nos remete a uma coisa boa, positiva. Falar de territórios amazônicos também, né? Que a gente faz parte, o Maranhão, também é muito satisfatório. Enfim, como surgiu essa iniciativa e o que ela é de fato? Bom, essa iniciativa, ela começa na França. Na verdade, a proposta da cesta de bens e serviços territoriais é uma proposta que nasce como uma metodologia onde se identifica em territórios, em regiões maiores, né, as produtos e serviços, bens e serviços que existem, normalmente historicamente, mas que são pouco visíveis, né, que não são aproveitados para melhorar a vida das pessoas, para gerar uma renda. Essa proposta ela é trazida para o Brasil por um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ademir Casella, e com esse professor há um início de trabalho naquela região ali de Florianópolis e depois no conjunto do estado de Santa Catarina, onde ele tem o seu núcleo, onde ele trabalha com o grupo da universidade. Mata Atlântica, se eu não me engano? Ali ainda é Mata Atlântica, né, naquele trecho, né? Mas, da partir do grupo de pesquisa, do programa de pós-graduação, vários pesquisadores que fizeram mestrado, doutorado por lá, começaram a trabalhar com essa metodologia em outros lugares. Quando houve uma iniciativa das fundações, se juntaram todas e criaram uma iniciativa que chamou Iniciativa Amazônia Mais 10, né? Em 2022 é lançado um edital pelo CNPq, mas, na verdade, o edital sai por cada universidade, por cada fundação de cada estado. A gente faz um projeto coletivo, é um negócio meio difícil de arrumar, né? Porque é um projeto coletivo, mas que aquele projeto ele é feito por cada grupo em cada estado. E tinha que participar pelo menos 3 grupos, de 3 universidades diferentes, de 3 estados diferentes. E resultou em quantos? E resultou no nosso projeto, nós somos 4 grupos. O grupo aqui nosso da Universidade Estadual, do nosso núcleo que chama LABEX, que é o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento. Um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, com esse professor, um grupo da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e um grupo da Federal do Pará. Então, nós nos juntamos, fizemos um projeto único, que tem essa terminologia, esse nome, e em cada estado a gente adicionou o nome do estado. Então, o nosso projeto é Inovação e Transição em territórios da cesta de bens e serviços em territórios amazônicos, no Maranhão, né? Então é esse projeto que a gente vem executando em parceria com esses grupos desde 2023. Legal. O senhor é do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, professor Itaã. Eu queria que o senhor falasse sobre justamente isso, ser de um departamento de patologia, e a gente está falando, assim, a primeira interpretação, falar de uma cesta de bens e serviços territoriais, envolve também coisas relacionadas à medicina, de uma maneira geral? É uma boa pergunta, Adalberto, porque as pessoas sempre que relacionam o meu departamento à atividade que a gente desenvolve, criam essa dúvida. Porque, na verdade, a gente criou um núcleo, eu e mais alguns outros professores, dentro do Centro de Ciências Agrárias, e o nosso departamento é ligado ao curso de Medicina Veterinária. Eu sou originalmente médico veterinário. Mas nós criamos um grupo que envolve professores da agronomia, da zootecnia, da engenharia de pesca, que são os cursos ligados às ciências agrárias. Tem tudo a ver também com o curso. Pois é. Então, esse núcleo, que chama Núcleo de Extensão, a gente pensou lá em 2009, quando ele foi criado, como um núcleo para fazer a extensão universitária, que sempre foi a espécie de um primo pobre dentro das dinâmicas universitárias, né?
melhorou nos últimos anos, que bom que a extensão está ganhando, né, uma nova visão. E aí, a partir desse núcleo, a gente desenvolve o projeto. Então, na verdade, ele não está direcionado às ações departamentais, ele está relacionado a uma ação desenvolvida por esse núcleo, que é um núcleo de extensão e desenvolvimento. Então, quando a gente participa dessa iniciativa, a gente participa com essa dinâmica, porque o projeto ele tem muito de extensão, né, mais até do que de pesquisa. Então, por isso é que esse link fica com esse formato. Mas é lógico que a cesta de bens e serviços, como ela envolve uma identificação de produtos e serviços, há coisas que se relacionam também à questão da saúde, né, da saúde animal em especial. Né, por conta da nomenclatura. Sim, com certeza. Indo na nomenclatura ainda, né, cesta de bens e serviços. Quais são esses bens e quais são esses serviços? Pois é, aí a metodologia, quando ela chega na Amazônia, porque já pensando na COP30, né, quando o edital foi lançado, ele foi lançado especificamente para a Amazônia. Mesmo tendo universidades, grupos de universidades de outras regiões brasileiras, o projeto tem que ser executado na Amazônia. Então, os dois grupos, o do Pará e do Maranhão, identificaram 2 áreas de atuação, uma que a gente já vinha fazendo, que é a região de Campos e Lagos, uma região, para quem não conhece bem o Maranhão, uma região que fica ali na entrada da Baixada, saindo daqui para São Luís por terra, né? Começa ali em Arari, no município de Arari, que fica a 160 quilômetros de São Luís. E aí avança por aquela MA 014, Vitória, vai passando por aquela região toda até Palmeirândia, Pedro Rosário. São 12 municípios, que é o que a gente trabalha ali naquele território. E essa região, todo mundo sabe, ela tem muita semelhança com a Ilha de Marajó, que é, do ponto de vista ecossistêmico, a área onde o pessoal do Pará trabalha. Então, a gente juntou do ponto de semelhanças ambientais para fazer o trabalho. E tem muitas semelhanças de condições sociais e humanas. Então, muitas comunidades quilombolas, né, onde a gente também vem atuando bastante, né? E por conta disso, a gente procura, né, a partir da proposta, identificar nesses municípios desse território, especialmente nas áreas rurais, onde tem atividades que são pouco visíveis, mas que são utilizadas por essas comunidades do ponto de vista histórico e que podem servir para melhorar a vida das pessoas se forem, por exemplo, potencializadas a partir de uma ação do Estado, a partir de uma ação da iniciativa privada mesmo, a partir de uma dinâmica própria da comunidade com apoio das outras organizações. Então, a gente começou a fazer outro projeto no território como um todo. É lógico que não dá para trabalhar em pouco tempo numa área tão grande quanto é o território do Campos e Lagos. Então, a gente foi especificando algumas áreas para a gente poder desenvolver o projeto. A nossa referência principal é o município de Vitória do Mearim, que estrategicamente, do ponto de vista da localização, ele fica no cruzamento da BR-222 com a MA-014, bem no início da MA-014, é a porta de entrada da Baixada. E do ponto de vista das relações, nós tínhamos já anteriormente uma relação muito boa, tanto com as organizações do poder público, quanto organizações de sociedade civil. Isso, então, facilitou a gente ter esse município como referência a partir desses 2 pontos. Então, Vitória do Mearim é essa referência, né? Eu queria que você especificasse também, indo além, né, sobre, ainda pergunto, né, sobre essas questões relacionadas a esses produtos, né, que compõem essa cesta e serviços também. Pois é, então a gente, a partir de Vitória, mas não só em Vitória, a gente andou por todos os municípios, né, estivemos em vários deles, conversamos, pesquisamos, fomos nas comunidades, e aí a gente começa a identificar, a partir dessas relações, chegamos a 5 produtos e serviços, né, bens e serviços. O primeiro, 3 voltados mais para a parte agropecuária e 2 que são relacionados à questão da cultura e do turismo. Por quê? Porque as comunidades, na verdade, a gente tem ainda a ideia de que a área rural ela é composta basicamente por produtos agrícolas. Isso não é verdade. Nunca foi, mas a gente sempre ficou na cabeça de que toda pessoa que mora no rural é um agricultor. E ele não é necessariamente. Então, a gente identificou 3 produtos agropecuários que existem
que são fortes naquele território, mas que a gente não conhece aqui praticamente em São Luís, e que poderia ser utilizado como uma forma de, sendo potencializado, gerar uma grande dinâmica social e econômica para aquelas famílias. O primeiro deles é o próprio babaçu. Babaçu é uma questão conhecida, né? Babaçu não é uma coisa que passa em branco. Mas o babaçu naquele território é um produto onde as pessoas basicamente utilizam aquelas subprodutos principais que a gente conhece. O coco, né, a amêndoa, mas a partir da amêndoa é o mesocarpo e o óleo, né, o azeite, né? Mas a gente já sabe, por outras experiências em outras regiões do estado, que o babaçu pode ser utilizado por muitos outros subprodutos. Então a gente começa a identificar essa falta de apoio para que os grupos que já desenvolvem esse produto babaçu possam também trabalhar esses subprodutos. Tem um projeto lá de uma empresa privada, sabe, que começa a apoiar algumas comunidades, sabe? Especialmente a Vitória do Mearim, onde a linha de trem passa ali perto, né? Então aquela empresa que financia, que é obrigada a repor socialmente pelos impactos que ela causa, ela acabou promovendo algumas ações, mas isso fica muito em Vitória. O restante do território não acontece nada disso, não tem apoios, e aí você vai procurar qualquer produto de babaçu, só acha aqueles que você acabou de citar. Então esse é o primeiro produto que a gente identifica que a gente tem discutido para potencializar. O segundo é a melancia, que a gente só conhece por causa de Arari, né? A gente acha que melancia só tem Arari e que até teve uma festa agora, só em Turiaçu ou em Dom Pedro, né? Então a gente descobre, por exemplo, que há uma produção de melancia em vários dos municípios e que Vitória do Mearim. E aí essa é uma pergunta que ontem uma colega da FAPEMA me mandou algumas questões que ela estava fazendo uma matéria, perguntou assim: você sabe a produção? Eu disse, eu não sei, porque a gente não conseguiu contabilizar, mas tem um dado do IBGE, e quando o dado do IBGE apresenta, ele mostra que Vitória do Mearim tem uma produção muito grande de melancia. O pessoal de Vitória, inclusive, diz uma coisa engraçada, diz assim, olha, a festa é em Arari, mas a melancia é nossa. Então, lá tem uma grande produção de melancia, e essa produção, em grande parte, é feita em vazante, que é um termo, que não sei se vocês conhecem, mas é um termo que o pessoal antigamente fazia há muito tempo. O que é vazante? O rio Mearim, o Grajaú, enche, vai começar a chover agora, daqui a 1 mês, 2, e ele vai encher, né? E aí vai acumular resíduos na beira desse rio. Quando o rio seca, esses resíduos ficam ali, na beira do rio. E o pessoal planta nesses resíduos. Praticamente aquilo aduba o solo e eles não precisam utilizar nenhum tipo de adubo, eles não usam veneno, eles não usam nada. É uma agricultura orgânica, totalmente natural, com uma grande produção, né, que não é percebida. Ninguém sabe que Vitória do Mearim produz melancia e eles têm um problema até hoje, que é entregar essa produção toda para o intermediário que ninguém sabe para onde vai. Eu mesmo ainda não descobri, não tive a oportunidade de conversar com essas pessoas para poder descobrir, está indo para algum lugar, não sei nem se é Maranhão, não sei para onde está indo essa melancia. Então, se a gente potencializa isso, porque ele tem lá mais de 60 pessoas que produzem melancia. Então, com uma experiência, com conhecimento, com uma capacidade de potencializar. Mas nós já fizemos o cálculo econômico dessa produção e a gente descobre que quem produz melancia consegue ter uma renda média melhor do que quem está fazendo a maioria dos outros produtos. Então, essa é uma dinâmica que a gente percebe, é um produto que a gente percebe que pode dar muito bons resultados se isso é estimulado. Com um problema, a maioria dos municípios não estimula, a Secretaria de Agricultura, as organizações, as próprias prefeituras não estimulam, que essa é uma responsabilidade que a gente está querendo que eles assumam. Então, esse é o segundo produto. O terceiro que a gente identifica, a gente sabe, por todas as confusões que gerou, que é a questão do búfalo. Não o búfalo em si. Todo mundo vai lembrar que o búfalo virou uma confusão na Baixada, ocupou o espaço todo, invadiu as áreas dos agricultores familiares. Um impacto, né? Ainda há muitos búfalos na Baixada. E olha, veja uma coisa interessante. O búfalo no Maranhão é um dos únicos lugares que praticamente você não tem produtos a partir do leite de búfala.
E a ideia do iogurte, por exemplo, que todo mundo conhece, do queijo, são quase sempre oriundos do búfalo. Tá? Por quê? Porque o leite do búfalo tem uma qualidade melhor do que a de bovino, porque há um índice de gordura maior, que é de onde se tira a maioria desses subprodutos. E não se tem praticamente nenhum subproduto de leite na Baixada, com exceção da história do queijo de São Bento, que todo mundo já ouviu falar, mas que ninguém come. Se você procurar onde tem queijo de São Bento, não vai achar. Sabe? Ou acha um queijo que ninguém sabe se é de São Bento mesmo, se é feito lá. Porque outro dia eu cheguei numa feira aqui em São Luís e o rapaz estava vendendo um queijo de São Bento. Eu disse assim, esse queijo é de onde? Ele disse, não, é de Matinha. Disse, mas não é queijo de São Bento? Não, mas é porque o nome é queijo de São Bento, mas foi produzido em Matinha. É um produto, mas que não tem uma rotulagem. Não tem nada, nenhuma informação, a gente não tem nenhum nível de inspeção no que se faz, a qualidade é horrível, na hora que você passa nos lugares, as pessoas fazem de qualquer jeito, sabe? Se houvesse uma inspeção, não passaria. Se é de lá, se não de onde é. Então, a gente descobre que tem no território inteiro muitos produtores, a maioria não é produtor com grande quantidade de búfalo, são agricultores familiares produzindo com 10, 12 cabeças de animais que teriam condição de gerar um produto de qualidade, não só o queijo, mas vários subprodutos que poderiam ser feitos e que poderiam, sabe, como acontece no sul do país, a gente come um monte de queijo, a maioria daquele queijo que vem do sul, queijo de qualidade, é um queijo com pouca, que é feito com uma quantidade pequena de animais, agricultores pequenos, né? Que a gente imagina que isso possa ser feito, mas nunca houve nenhum trabalho sobre isso aqui no Maranhão. A gente, inclusive, está tentando agora identificar no território todo quem é que produz leite de búfalo. Porque a maioria pega o búfalo e transforma ele em carne, abate no matadouros e vira carne ali no território. E a gente a ideia é estimular. Está perdendo um mercado. Pois é. A ideia é estimular e transformar isso em subprodutos, especialmente o queijo. Esse é o terceiro? Esse é o terceiro. O quarto? O terceiro são os 3 ligados à parte agropecuária. Certo. O babaçu, o leite e a melancia. E nós temos 2 que não são da área agropecuária, são basicamente serviços, né? Um é a cultura local, e nós sabemos da cultura da Baixada. Sabemos, mas quem é que já, tirando talvez o boi de Pindaré, um ou outro que vem para cá, a gente não conhece, mas a imensa quantidade de Bumba Meu Boi, de tambor de crioula, de vários tipos de danças, que hoje você chega nas comunidades, as pessoas brincam, hoje não sempre foi assim, brinca como se fosse uma brincadeira qualquer, brinca de todo lugar, natural, faz parte daquela cultura. Mas aquilo não é estimulada para gerar, por exemplo, um retorno para as pessoas. Sabe? E aquilo, se o município trabalha aquilo, se transforma em feiras, se transforma em festivais, se cria oportunidades para as pessoas visitarem, faz um link com o turismo, aquilo daria um retorno muito legal. Né? Além de garantir a cultura do estado do Maranhão, que em vários lugares, algumas danças indígenas que eu sei que nunca vieram dançar aqui em São Luís, sabe? Apesar de ter um São João fantástico, mas a dança indígena que toca lá em Viana ou em Penalva nunca veio para cá. Ninguém sabe nem o que é. Né? E está desaparecendo, porque são feitos por aquelas pessoas mais antigas, se não há estímulo, a juventude não faz mais. Tá? Então a gente está discutindo uma retomada disso, fizemos todo um levantamento em vários municípios, estamos continuando a fazer isso, né? E para identificar os bens culturais, essas manifestações, as festividades. Festividade de santo, festividade de santo, de terreiro, várias coisas que acontecem ali que poderiam gerar, de reggae, e a região da Baixada toca muito reggae, né? E o último é o turismo, e esse mesmo é que nunca houve, praticamente. Você fala muito de turismo na Baixada, mas não é bem o turismo, de acordo com os turismólogos. A professora Mônica, que me perdoe aqui, a professora Mônica é uma parceira nossa, que é do Departamento de Turismo aqui da universidade. Quando a gente fala de turismo de base comunitária, as pessoas acham que turismo é eu vou visitar algum lugar e já vejo aquilo ali e já volto. Os turismólogos dizem que aquilo não é turismo, aquilo é visita. Turismo é quando você passa um dia, que você tem uma outra dinâmica, tem uma organização feita pela comunidade, tá? Então, a ideia é que a gente aproveite o que já existe, e é um serviço que acontece o tempo inteiro, festa o tempo inteiro, sabe? Visitação, banhos, que lá tem muita água naquela região, para transformar aquilo numa proposta de um turismo de base comunitária. Um pacote. Aí, então, a gente fecha esses 5 produtos principais, que são produtos que existem,
que estão exatamente na base da proposta metodológica da cesta de bens. Eles existem, eles estão ali acontecendo todo dia, o tempo inteiro, não são potencializados, não são apoiados, podem gerar uma melhor qualidade de vida das pessoas a partir, por exemplo, de uma geração de renda, né? Então, essa é a lógica do projeto, essa é a lógica da metodologia e essa já é os nossos resultados iniciais, né? Nós estamos no final do 2º ano do projeto, o projeto termina ano que vem, na verdade já estamos no 3º ano, o projeto termina ano que vem e a gente espera que a gente consiga terminar apresentando para o território e até para o poder público estadual, esses resultados que podem ser melhorados, podem ser transformados. Potencializados. Isso, exatamente. Bem melhor aproveitado. Isso. Professor, a gente agradece, né? A gente já está no limite do tempo aqui para finalizar, mas foi muito proveitoso saber disso tudo, né? Infelizmente, de não estarmos aproveitando de uma maneira mais minimamente, digamos, abrangente e que a gente tenha, né? A população maranhense tenha isso como uma melhoria da própria renda, isso é muito importante, né? Para a manutenção de tudo isso, mas a gente fica feliz que essa pesquisa esteja acontecendo, que ela traz aí, claro, resultados muito promissores, inclusive, né? E a gente espera que o senhor volte aqui para falar sobre esses resultados concretizados, digamos assim, né? Em termos de números, coisas numéricas, qualitativas e quantitativas também, tá? Portanto, eu agradeço aqui a presença do professor do Departamento de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão, Itaã Santos. Professor, muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Eu só queria dizer o seguinte, a gente acertou com o restante dos colegas dos outros programas, das outras universidades, que o encerramento desse projeto será feito ano que vem, vai ser feito no Maranhão, né? Então, o pessoal vem de Santa Catarina, do Paraná, com suas equipes, nós vamos fazer um grande encerramento. A ideia é que a FAPEMA esteja lá, que a gente possa apresentar isso para o poder público dos municípios. Pois é, esses resultados, que são os resultados que a gente já tem, né? E que agora estamos apenas organizando, tentando trabalhar fazendo alguns seminários com as próprias comunidades. Então, eu agradeço a oportunidade, Adalberto, a oportunidade de estar aqui na universidade. Queria convidar todos para que quem quiser conhecer o nosso núcleo, conhecer o nosso resultado das nossas pesquisas, nós estamos na UEMA, dentro do Centro de Ciências Agrárias. Procura um site também, né? Tem rede social? Temos redes sociais, temos Instagram, @LabexOficial, temos o Facebook, né, do Labex, né? E estamos também na página da universidade. Sempre que a gente pode, tanto na FAPEMA quanto na UEM, nós estamos encaminhando informações para que o pessoal, por exemplo, coloque nas páginas. A informação está no ar, né? Pois acessível. E acessível para você também, muita ciência aqui no Rádio Opinião. Entrevista FAPEMA, com muita informação, claro, científica para você. Confira lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br, no nosso canal no YouTube. Tem muita entrevista, tem muito material e, claro, contando com a FAPEMA aqui na nossa rádio Universidade, nesse grande projeto de produção científica e divulgação científica também, porque não basta só ter a pesquisa, professor Itaã, é preciso divulgar, é preciso massificar, né, de uma maneira geral, essas informações que são importantíssimas para a gente. Eu espero você em uma outra edição e é isso aí. Até lá.